Se você está cansado de pedir, pedir, pedir e ainda não receber nada de Deus, ou então você está procurando uma fórmula mágica, esse é o vídeo. Tô brincando, hoje nós vamos falar sobre coisa séria e aproveitando a temática do vídeo, eu vou pedir para que você assista até o final, que eu creio que Deus vai falar contigo, por isso, roda a vinheta. Enfim, chegamos à terceira e última categoria da oração aqui do nosso estudo e nós vamos falar hoje sobre petição. Eu sei que é um assunto que parece muito simples, um assunto que para algumas pessoas é algo muito fácil, porque pensam que é só abrir a boca e pedir, não é verdade? Mas se nós analisarmos à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que é um assunto importantíssimo e um assunto muito profundo. Por isso o vídeo de hoje é muito importante. É bem verdade que existem alguns extremos quando nós falamos sobre esse assunto. Por um lado, nós temos aquelas pessoas que pensam que Deus é um garçom esperando um aceno para que ele venha na nossa mesa, anote os nossos pedidos e daqui a pouco traga o que a gente escolheu do cardápio dele. Essas pessoas, elas reduzem Deus a um tipo de gênio da lâmpada, sabe? A uma espécie de um serviçal. Por outro lado, temos aquelas pessoas que consideram ser uma ofensa pedir alguma coisa a Deus. Como ele sabe de tudo, como ele conhece tudo ao meu respeito, se eu pedir alguma coisa a ele, vai parecer que eu estou querendo tirar o volante da mão de um motorista muito experiente, sabe? Os dois lados ali têm os seus prós e têm os seus contras, talvez até mais os seus contras. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos o quão importante é esse assunto e quão profundo e quanta base nós temos para saber que pedir a Deus é algo certo, porém existe um jeito e um modo correto de nós direcionarmos as nossas petições a Deus. O grande problema é você estar em um desses dois extremos. Quando nós analisamos os evangelhos, a vida de Jesus, nós vemos o próprio Jesus incluindo petições na oração modelo, a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6. Nós também vemos a oração que Jesus faz antes de Lázaro ressuscitar, o próprio Jesus pedindo a Deus em João capítulo 11. Nós também temos a oração sacerdotal, onde Jesus intercede pelos seus em João capítulo 17, e a oração agonizante no Getsemane de Jesus fazendo a Deus em Mateus capítulo 26, onde nós vemos a vida do próprio Jesus, a vida de oração do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus, expressando que pedir a Deus, levar a Deus as nossas preocupações, as nossas necessidades, é algo importantíssimo, é algo totalmente bíblico e algo que nós sempre devemos fazer. Ok, sabemos então que pedir a Deus, levar as nossas petições, os nossos desejos através de oração a Deus, é algo bíblico, é algo correto. Agora a pergunta que eu te faço: todos os nossos pedidos, todos os nossos desejos que nós apresentamos diante de Deus em oração, todos eles serão cumpridos, serão realizados? Alguns textos como Mateus capítulo 7, versículo 7, Mateus capítulo 18, versículo 19, Marcos capítulo 11, versículo 24 e João capítulo 14, versículo 13, versículo 14, são textos que muitas pessoas interpretam de maneira errada, de maneira equivocada e algumas pessoas até intencionalmente. Essas pessoas fazem promessas que Deus nunca fez e por causa disso muitas outras pessoas acabam se decepcionando com aquilo que Deus nunca falou. Por isso, nesse assunto, cabe a nós sermos honestos e fiéis àquilo que a palavra de Deus nos apresenta quando se trata de petições a Deus. Enfim, nós devemos ter em mente alguns princípios que vão nos proteger de sermos enganados. O primeiro princípio que eu quero ressaltar aqui é o fato que Deus ele não tem obrigação nenhuma de dar aquilo que nós pedimos. Deus ele não é obrigado a fazer nada a nós. Eu já ouvi gente falando assim que você tem que colocar Deus na parede, tem que reivindicar aquilo que você está pedindo, como se Deus ele fosse alguém que estivesse devendo um favor. O apóstolo Paulo, na sua carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 35, fala que não existe ninguém deu algo a Deus para que ele pudesse retribuir. Você sempre deve ter em mente, quando você pede algo a Deus, quando você direciona em oração a Ele algum pedido, Ele não tem a obrigação de responder, ou então de te dar nada, de te dar qualquer coisa. O maior presente que a gente recebeu, a maior dádiva que eu e você já recebemos, nós não merecemos, nós não fizemos nada por merecer. Foi a salvação que Cristo Jesus adquiriu por nós na cruz do Calvário. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele até cumpre algumas coisas que nós pedimos. Ele até realiza algumas coisas que nós pedimos a Ele pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia apenas. Mas Deus, Ele não é obrigado a fazer nada. O segundo princípio que eu quero que você tenha em mente é que a oração
não é nenhum truque de mágica. Algumas pessoas pensam que se elas estiverem no lugar correto, com as pessoas corretas, se elas falarem as palavras corretas, então, num passe de mágica, aquilo que elas pedirem, aquilo que ela pediu vai se concretizar. Não, não é bem assim. Algumas pessoas até deturpam, manipulam, ou então mal interpretam aquilo que Jesus disse em João capítulo 14, no versículo 13, no versículo 14, onde ele diz o seguinte, o próprio Jesus: "E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei." Chegou a hora da receita mágica. Pega o que Jesus disse em João 14, capítulo 14, versículo 13 e 14, tira esses dois versículos do seu contexto ali de João 14, ou melhor, tira esses dois versículos de todo o contexto bíblico, de tudo aquilo que a Bíblia fala sobre oração, sobre petições, e pronto, você tem a receita mágica para pensar que se você colocar um "em nome de Jesus" no final de cada frase, tudo que você pedir vai acontecer. Brincadeiras à parte, eu acredito que eu devo falar um pouco sobre esse texto que eu li. João capítulo 14, versículos 13 e versículo 14. O primeiro ponto é que tudo aquilo que nós pedimos a Jesus e tudo aquilo que Jesus realiza quando nós pedimos, tudo isso deve glorificar o nome de Deus através daquilo que Jesus faz. Então, se nós pedimos algo que não glorifica o nome de Deus, automaticamente esse pedido vai ser rejeitado, esse pedido ele não vai ser concretizado. O segundo ponto, eu acredito que já deva ter ficado um pouco claro, é que o nome de Jesus não é nenhuma espécie de abracadabra, não é nenhum tipo de fórmula mágica. Não é porque você colocou "em nome de Jesus" no final da frase que isso vai acontecer, que tudo aquilo que você falou vai se cumprir. Não! E isso está totalmente ligado ao terceiro ponto que eu quero falar, que aquilo que nós pedimos em nome de Jesus deve estar de acordo com os ensinamentos de Jesus, com a pessoa de Jesus, com o caráter de Jesus. Afinal, a gente está pedindo no nome dele. Não faz nenhum sentido, não existe lógica alguma. Nós pedimos algo em nome de alguém se essa pessoa não concorda. Você gostaria que alguém chegasse, sei lá, ligasse numa pizzaria e pedisse uma pizza que você não gosta no seu nome, falava: "Olha, o Alex que mandou." Se a pizza chegasse na sua casa, você ia falar: "Mas eu nem gosto disso, isso não tem nada, eu não gosto porque não tem nada a ver comigo." Se você me conhecesse, você saberia que o que eu pediria não seria isso. Exatamente a mesma coisa. Quando você pede algo no nome de Jesus, isso deve estar em conformidade com os ensinamentos de Jesus, com a pessoa de Jesus, com o caráter de Jesus. E o último ponto que eu quero falar sobre João capítulo 14 está exatamente um capítulo à frente, em João capítulo 15. No versículo 7, Jesus continua ensinando aqueles que estão ao seu derredor sobre oração, sobre petição. E Jesus diz o seguinte, João capítulo 15, versículo 7. Jesus dizendo: "Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito." Entenda uma coisa, nós não podemos pegar um versículo da Bíblia, retirar ele da Bíblia e querer entender. Se nós fizermos isso, nós vamos dar margem a todo tipo de ideia maluca, a todo tipo de heresia que a gente acabou vendo no YouTube, ou até mesmo nas igrejas, ou nas rodas de amigos. Nós devemos entender a Bíblia através da Bíblia. Deus ele não se contradiz na sua palavra. Então aquilo que Jesus fala em João capítulo 14, ele está linkado àquilo que ele fala em João capítulo 13. Ele está linkado àquilo que Jesus fala em João capítulo 15. Ao que Jesus fala nos evangelhos, ao que nós encontramos nas cartas pastorais, nas cartas paulinas do Novo Testamento, aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Deus ele não se contradiz em sua palavra. Então, se você quer entender melhor um texto, leia ele todo. Se abrir um João 14, não faça caixinha de promessa e aponta um versículo só. Não, leia tudo, que aí você vai entender melhor. Porque em João 14, Jesus fala assim: "Olha, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou fazer para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado naquilo que eu fizer." Mas ele continua falando: "Olha, se vocês me amarem." Ele não está falando isso a qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai falar em nome de Jesus no final e isso vai estar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com quem Jesus é, com os ensinamentos de Jesus. Não, ele está falando isso a pessoas que amam a ele e essas pessoas guardam os seus mandamentos. Está linkado justamente a João 15, no versículo 7, ele fala: "Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, tudo o que vocês quiserem será feito." Pensa bem, se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, tudo aquilo que nós pedimos, com certeza,
vai estar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus. O próximo princípio que nós devemos ter em mente é que nem sempre aquilo que nós pedimos está de acordo com a vontade de Deus. Eu pude falar um pouco sobre isso no episódio 2 aqui do Casa Aberta, num vídeo que eu chamei de A Divina Sabotagem, mas eu acredito que dá para falar um pouquinho mais ainda nesse vídeo. Vamos ser sinceros? Nós temos a pretensão em acharmos que tudo que nós pedimos é bom. Afinal, ninguém acorda de manhã e fala: Deus, manda um carro para me atropelar. Não, porque não é bom. E se você pede, talvez está com um probleminha na cabeça. Mas tudo aquilo que a gente pede, a gente considera ser bom. Só que é aí que nós somos surpreendidos. Porque talvez seja difícil de entender. E mais difícil ainda de nós assumirmos que nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus é bom. Nem tudo aquilo que nós pedimos a Deus vai ser benefício para nós. Nem tudo aquilo que você pede a Deus para que Ele faça, para que Ele realize na vida de outra pessoa, vai ser bom para aquela pessoa. Outra coisa difícil de compreendermos é que muitas das coisas que nós pedimos é impossível. Aí você pensa: Alex, mas não existe impossíveis a Deus, e eu creio, a palavra diz isso, e nós conhecemos Deus. Não existe nada no mundo que Deus olhe e talvez coce a cabeça e fale: olha, talvez eu vou ter que chamar alguém para me ajudar aí, porque eu não vou conseguir. Não, não existe nada, não existe impossíveis a Deus. Só que eu quero que você entenda que existe uma ordem no universo todo, existe uma ordem no mundo. E Deus que estipulou, Deus que colocou essa ordem, Deus que estabeleceu tudo isso. Tudo que nós vivemos é estabelecido por Deus. Porém, tem coisas que vão contra a própria ordem que Deus coloca. Você quer um exemplo? Em Êxodo, no capítulo 33, Moisés ele faz um pedido majestoso a Deus. Moisés pede para ver a glória de Deus. Só que no versículo 20, o próprio Deus diz o seguinte: olha, ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Isso se deu por conta do pecado de Moisés e por causa da santidade de Deus. Nós vemos algumas histórias no Antigo Testamento de sacerdotes que entravam no lugar santíssimo, no Santo do Santo, que era um lugar no templo onde a presença de Deus habitava. E por conta do pecado do sacerdote, ele era morto ali na hora. Deus ele está falando: olha, se eu te mostrar a minha face, você vai morrer. Você não tem estrutura para isso. O pecado que existe em você vai estar totalmente contra a minha santidade. A minha santidade vai acabar te matando. Ou seja, se Deus ele cumprisse o desejo de Moisés, Moisés morreria. Seria algo ruim. Deus tinha um propósito na vida de Moisés como libertador de Israel, libertador do povo israelita da escravidão do Egito. Deus tinha um propósito na vida de Moisés justamente para que Deus desse a lei e Moisés descesse do monte. Moisés não poderia morrer em cima daquele monte. Você entende que existem coisas que nós pedimos que são impossíveis de serem feitas porque são coisas que vão exatamente contra a vontade de Deus, contra as ordenanças de Deus. Essas coisas você pode continuar pedindo, que você nunca vai receber. Agora, a maioria esmagadora dos nossos pedidos não são tão louváveis como o pedido que Moisés fez. Ele não pediu por uma mansão no Egito, não pediu por dinheiro, não pediu por carro, não pediu por mais gado, ele não pediu por uma terra maior quando Deus fosse distribuir a terra prometida. Não, ele pediu para ver a glória de Deus. E muitos dos nossos pedidos nem se iguala, nem se compara ao pedido de Moisés. Mesmo assim, a gente espera que Deus ele conceda, ele realize esses nossos desejos. Às vezes a gente pede coisa porque a gente viu que um fulano tem. Fulano tem, eu também preciso ter. Ou então a gente pede porque eu tenho que ter, porque eu tenho que esfregar na cara do fulano para ele ver que eu sou vitorioso, para ele ver que eu sou de Deus. É como se fosse o Kiko e a bola, né? A Chiquinha e o pirulito com o Chaves. Eu tenho, você não tem. A gente pede e a gente espera que Deus ele responda, ele nos dê isso. Você acredita? Agora Tiago, no capítulo 4, no versículo 2 e 3, ele fala um pouco sobre isso. Tiago 4, versículo 2, versículo 3 diz o seguinte: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Aí você fala: mas eu peço, nossa, eu vivo pedindo. Aí, mas ele continua, ele fala assim: pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Bom, não somos merecedores por natureza. Aquilo que nós pedimos, eu julgo até às vezes o que eu peço não ser nem digno de Deus me ouvir. Às vezes eu procuro ser sincero comigo mesmo. Eu falo: Alex, será que isso é digno de Deus ouvir? Essa é a realidade.
Nós não merecemos nem ser ouvido por Deus. Mas mesmo assim, a gente bate o pé, faz aquela birra que nem criança, eu quero, e espera que Deus nos ouça. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos fala uma regra de ouro. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14, João diz o seguinte: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Tendo dito isso, eu quero fazer você pensar um pouco mais. Vamos usar a lógica. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, ok? Todo mundo sabe disso e você também sabe, você já deve ter ouvido. Então vamos assumir que tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus é o oposto. Aquilo que vai contra a vontade de Deus é mal, é desagradável, é imperfeito, é incompleto, é ruim. Se os nossos desejos vão contra a vontade de Deus, os nossos desejos são maus, os nossos desejos são desagradáveis e os nossos desejos são imperfeitos. Agora pense o seguinte: se Deus ele nos dá tudo o que nós pedimos, Ele é um Deus bom ou Ele é um Deus mau? Muitas pessoas vão falar assim: Ele é um Deus bom, Ele vai dar tudo o que eu peço. Então se eu pedir $1 milhão, porque o dólar está valorizado, Ele vai dar. Se eu pedir uma mansão, Ele também vai dar. Porque é um Deus bom. Se eu pedir um carro, eu quero aquele carro que ainda está no projeto, nem colocaram na fábrica, eu quero ser o primeiro a ter. Então Deus vai me dar. Ele é um Deus bom, é um Deus bonzinho demais. Só que não, a pessoa está enganada, é um equívoco. Porque se Deus ele fosse bom, assim, de dar tudo, ele não seria um Deus bom, seria um Deus ruim, seria um Deus mau, um Deus que não teria o senso nenhum. Pensa o seguinte: se ele dá tudo, ele não vai dar somente as coisas boas, ele vai dar também as coisas ruins. Ele não vai somente dar as coisas que são benéficas a nós, ele vai dar também as coisas que são maléficas, as coisas que vão levar à nossa ruína. Então ele não seria um Deus bom, ele seria um Deus malvado, um Deus sem senso nenhum, um Deus maluco. Só que o nosso Deus não é assim. Quando Deus ele nos priva de dar algumas coisas, quando Deus diz alguns nãos, Ele está sendo bondoso, Ele está mostrando o amor dele, Ele está demonstrando que a vontade dele ela é melhor que a nossa. Mas o meu desejo é tão bom, o meu desejo é ver a glória dele, mas espera aí, se você fizer isso, você vai morrer, cara. Então isso não é bom, isso não vai ser legal para você. O que Deus ele tem reservado para nós é exatamente isso. É algo bom, é algo agradável e é algo perfeito. Enquanto nós estivermos ainda nesse mundo, nós não estaremos isentos de pedirmos coisas que não são boas. Isso faz parte, infelizmente, da nossa natureza pecaminosa. Enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós cometermos ainda pecado, isso vai fazer parte da nossa vida. Você pode ser um cristão que já se batizou, você pode ler a Bíblia todos os dias, fazer propósitos com Deus, participar da ceia, ter comunhão com os irmãos, mas isso é algo que vai nos perseguir. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós não formos totalmente santificados, recebemos um corpo glorificado no reino de Deus, lá na glória, nós ainda estaremos sujeitos a pedirmos coisas que não são boas, coisas que vão contra a vontade de Deus. Agora o que nós precisamos entender aqui nessa vida é que não é aquilo que nós achamos que é bom para nós, mas é aquilo que Deus sabe que é. Enquanto nós temos dúvidas e incertezas, enquanto eu acho que isso é bom, Deus ele tem certeza. Deus ele não tem dúvida alguma, ele sabe o que é bom. Não é aquilo que nós queremos, aquele velho clichê, não é aquilo que eu tanto desejo, mas é aquilo que Deus sabe que eu preciso. É isso que ele cumpre nas nossas vidas, é isso que deve ser as nossas orações. Um pai não deixa de ser bondoso com o seu filho por falar não. Muito pelo contrário, quando ele fala não, ele também expressa amor, ele expressa bondade com o seu filho. Quando ele priva o filho de certas coisas que ele deseja, o pai está sendo bondoso, o pai está sendo amoroso, porque ele tem experiência, ele conhece. Se o filho pede sempre doce, o pai não pode dar tanto doce assim, porque vai dar cara e isso vai fazer mal para o filho. Você começa a entender isso? A questão é que nós não duvidamos de Deus, nós não reclamamos quando Deus nos dá coisas. Quando aquilo que nós pedimos, Ele cumpre, Ele é um Deus bom. Agora a gente sempre coloca Deus na parede, a gente sempre quer espernear, quer fazer birrinha, quando Deus fala não.
É isso que nós precisamos pensar e refletir. Se o nosso coração se volta contra Deus quando Ele diz um não, ou então se a nossa mente, o nosso coração se enche de dúvidas por Ele às vezes não dar aquilo que nós estamos pedindo, existe algum problema, e um problema muito grave, e com certeza a culpa disso não é de Deus.